Olá, cavaleiros e senhoritas, tudo bem? Estou iniciando neste momento com vocês a retomada do ensino da filosofia no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, para que possamos juntos, sempre deixar isso bem claro, caminhar. Primeiro momento, numa retomada do que a gente já viu. E depois, na continuidade do currículo. É óbvio que eu preciso da participação de vocês após a postagem desta aula. Eu preciso lá no WhatsApp que vocês falem gostei, não gostei, por favor, professor, tô ficando envergonhado de falar que o senhor é professor de filosofia. Ô, professor, beleza, que bom que o senhor postou. Eu preciso de você na hora que você acessar o link lá, se você quiser curtir, descurtir, comentar. Que boa aula, professor. Que péssima aula, professor. Poderia ter sido melhor. Eu preciso de vocês para que eu possa continuar. Eu não posso continuar dando aula depois desta aula naquele calendário que eu já postei. Eu espero que vocês tenham visto. Só porque existe a ideia de quem cala consente. Eu preciso do apoio de vocês. Ô, professor, legal, gostei, foi bom, tinha pensado nisso. E sempre esclarecendo. Por que o senhor está postando a aula? Para que você assista. A aula não é uma tarefa. Eu não vou contar o número de alunos que visualizaram. Eu não vou contar o número de alunos que falaram, eu vi. Eu não vou contar o número de pessoas que linkaram o vídeo, nada disso. Eu apenas estou tentando retomar e continuar aquilo que a gente via de forma muito interessante na sala. Eu gosto muito de ter vocês na sala, mas nesse momento não é possível. Então, eu vou começar com esse projeto, não só com vocês, vou começar com o terceiro também, com o segundo, com o primeiro, para o terceiro para experimentar, para o terceiro B. Eu já dei 2 aulas, para o terceiro A uma, porque o terceiro A pediu para esperar um pouco, porque eles estão meio atarefados e justificaram que é possível que eles não consigam ter tempo para ver a outra. E para o segundo, hoje. Mas já está lá a agendinha e eu pretendo trabalhar com vocês filosofia e sociologia. Tudo bem? Aulas de mais ou menos 30 minutos. Não vai ser os 45 nem os 50. A não ser que o assunto esteja se estendendo e eu não consiga finalizar ele antes do tempo, daí vai ser a aula normal, que é de 45 minutos. Mas eu pretendo não. Mesmo no terceiro, 42, 44, no segundo, 37. O que eu quero é que vocês assistam a aula e falem, professor, assisti. No grupo nosso do primeiro ano mesmo. Legal, ruim, tem que melhorar, por favor, não faz mais isso. Graças a Deus o senhor postou aquela aula, eu estava com uma insônia do caramba quando o senhor postou aquela aula, eu comecei a assistir e dormir. Muito obrigado, continue assim. Não vou precisar mais tomar meus remédios. Então, pode continuar. É isso. Lá no YouTube, se quiser curtir, comentar, pode. Mas no grupo, eu assisti, professor, foi bom, não foi, e assim por diante. Como que eu vou? Como eu vou dar essa aula? Do jeito que vocês estão vendo. Vou pôr a webcam aqui na frente do serzinho e vou dar minha aula quietinho, paradinho, sentadinho, diferentemente do que eu faço lá na nossa sala. Tá bom?
vou usar, vou seguir o currículo, esse currículo de ciências humanas, vou seguir ele, não vou mostrar ele mais, é só hoje que é a primeira aula. Sempre seguir o vozinho, sempre seguir o vozinho. O vozinho é um presente do vovô mesmo. A edição dele mais próxima de nós é de 1967. Extremamente conteudista, mas muito bom. O problema é que após o acidente, as letras também ficaram muito pequenas para mim. Preciso de vez em quando até de recorrer a uma lupa. E vou usar também um amiguinho mais novo que comprei há pouco tempo, que é esse daqui, o livro da filosofia, certo? O livro da filosofia. Muito bom, quase um livro didático, só que com autores e com expressões mais técnicas, que podem tornar difícil para quem ainda está estudando, mas ótimo para pós do ensino médio ou durante o terceiro ano do ensino médio, e para quem gosta é ótimo para tudo. Esse livro é bom de se ler. Filosofia, muito bem. E sociologia, professor? Estou pegando aqui. Lógico que a gente não vai estudar isso sempre, mas sempre que eu estiver dando aula de sociologia, eu vou falar dessa menina aqui, Constituição da República Federativa do Brasil, para que a gente aprenda desde o começo o que é ser um cidadão, o que é cidadania, o que é sociologia, por que ela é importante, assim por diante, tá bom? Isso daqui é a base de todas essas aulas também. Vamos falar do estranhamento de novo, da desnaturalização, isso daqui deixa bem claro. E se na hora que eu for dar aula eu achar um livro lá, eu vou mostrar que eu também vou usar ele. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Vou tirar aqui. A nossa primeira aula vai ser marcada, entre outras coisas, por um barulhinho de fonte, para que meus gatos tomem água, por gatos que estão circulando aqui a todo momento, por uma cachorra que está deitada aqui do meu lado. Então, de vez em quando, desde já estou pedindo perdão. Vai vir um gato aqui, eu vou ter que tirar ele, eu vou ter que tocar ele para lá, para cá, certo? Mas dentro daquilo que eu me propus a fazer, que é, na aula de hoje, estudar a situação de aprendizagem número 1, que é simplesmente o início de tudo, que é por que estudar filosofia? Por que filosofia? Logo no comecinho da nossa aula, quando a gente começou, é que sem filosofia não há vida. A filosofia nos dá a oportunidade de entender de forma clara, racional, crítica e reflexiva o mundo que nos cerca. Pensamento racional, crítico e reflexivo. Isso daí me perdoe, eu vou falar no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Pensamento racional, crítico e reflexivo. Mas, professor, por que estudar filosofia? Porque a filosofia é a ciência que busca respostas para os porquês que muitas vezes as outras ciências não conseguem responder. Todas as outras ciências maravilhosas, elas explicam como. Nós ficamos
com aquilo que sobrou, que é por quê? Um vídeo muito interessante, vou citá-lo de novo. Um aluno do primeiro ano B, chamado Eduardo, até me mostrou esse vídeo. O brilhante Mário Sérgio Cortella, para dar um exemplo do que é filosofia, ele fala, alguém perguntou que time que eu torço, eu me irritei, me atrapalharam minha aula, pau, caí e acabei morrendo. As pessoas vieram e perguntaram, doutor, por que ele morreu? E o doutor disse, ele morreu porque o coração é um músculo e esse músculo, por algum motivo, ele começou a fibrilar, a estremecer, a vibrar e estourou o músculo e ele acabou tendo um infarto e morreu. Não perguntei como ele morreu, perguntei por que ele morreu. E que o doutor, sem entender muito bem, porque o coração é um músculo, o coração começou a fibrilar, esse músculo acabou se rompendo, uma das fibras acabou se rompendo e ele morreu. Eu não perguntei como ele morreu. Perguntei por que ele morreu. Então, por que estudar filosofia? Porque a filosofia é a ciência dos resíduos. É a filosofia que vai tentar responder o porquê de tudo aquilo que as outras ciências que já responderam e falam como, não conseguem responder. Filosofia é a ciência dos questionamentos críticos, racionais e reflexivos. Por isso que a gente vê muito. Tem um livrinho chamado O Mundo de Sofia e tem uma história grega que fala sobre quem é filosofia. O que é filosofia? A filosofia, segundo histórias orais, é nada mais que Filo, um homem poderoso, bonito, inteligente, que sempre foi em busca de Sofia, que é uma mulher que jamais envelhece. Maravilhosa. Então a filosofia nada mais é que a busca da sabedoria. E buscar a sabedoria faz bem. Buscar a sabedoria enobrece o ser humano. Buscar a sabedoria nos deixa muito mais preparados para enfrentar o mundo que ainda está por vir e que já veio e que está vindo. Para enfrentar as dificuldades de nosso cotidiano. Filosofia é importantíssima. Porque a filosofia ela vai muito além daquilo que nós chamamos de senso comum. Professor, mas o que o senhor tem contra o senso comum? Nada. Aliás, nós vivemos num mundo de senso comum. Nós vivemos num mundo que, todo mundo disse, todo mundo está falando, todo mundo vai, ninguém quer, ninguém fez. Olha o problema que nós estamos vivendo. Tendo aulas pelo Centro de Mídias de São Paulo e às vezes eu como professor e outros professores questionamos Joãozinho, é um exemplo, tá bom? Por que você não fez? Porque ninguém fez. Ninguém fez. A filosofia está
exatamente para isto, para fazer que você aprofunde aquilo que você já sabe, mas que infelizmente é raso, é supérfluo e que não consegue de forma nenhuma satisfazer a todos os questionamentos que alguém está te fazendo e questionamentos que você mesmo faz. A filosofia, ela vem para aprofundar aquele conhecimento que você já tem, mas que ele é considerado um conhecimento rasinho, supérfluo. Um conhecimento que não lhe ajudará a dar respostas mais específicas, mais aprofundadas para quando você precisar. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito claro. A mãe do Kleber foi lá e falou: Kleber, por que você fez isso, cara? E o Kleber, sem justificativa, sem ter como explicar, falou: todo mundo fez. Daí vem a mãe malévola, com aquela malvadeza que só o coração de mãe tem. Você não é todo mundo. É disso que você tem que fugir. É desse tipo de resposta que você tem que fugir. Eu fui porque todo mundo foi, então você, a Maria, vai com as outras. Você não tem pensamento, você não tem opinião, você não consegue formar um conceito para falar, isso eu não faço. Se você faz, eu vou fazer também. Vai conversar com a diretora, Kleber, por que você fez isso, cara? Todo mundo fez. Eu não estou perguntando se todo mundo fez, estou perguntando por que você fez. Mas só eu agora que vou pagar, só eu agora que vou ter que responder, ninguém presta atenção em nada. E daí, nosso sistema avaliativo ainda prevê notas, prevê conceitos. Só você tirou 4, 3, 2, 1, 0, faltou, desculpa que estava doente. Seus colegas tiraram 7, 8, 9, 10. A filosofia ela existe para tirar, para alçar você do que a gente conhece como senso comum. Me perdoem, a cachorra. Vou repetir. A filosofia ela vem para tirar você das profundezas do senso comum. Para tirar você das profundezas daquilo que não lhe acrescenta quase nada. A filosofia ela vem para fazer com que você reflita, para fazer com que você pense racionalmente na tua atitude. Porque quer ver o senso comum? Você apontar o outro. Eu vou apontar o Muriel. Você viu o Muriel que ele está fazendo? Muito bem. Mas eu estou incomodado porque o Muriel está fazendo a mesma coisa que eu faço, porque ele está fazendo algo que eu não consigo fazer. A filosofia vem para acabar com isso. A filosofia é um espelho que você sempre deve olhar para ela, enxergar você mesmo e falar: o que eu posso melhorar para melhorar o outro? O que eu posso estudar para aumentar o conhecimento do outro? Como eu posso ter prazer e dar prazer ao outro na hora que eu estiver aprendendo? Nós vamos estudar isso. Aristóteles, Epicuro e Sócrates
conhecimento, felicidade e prazer. Nós vamos estudar isso no segundo ano. Se tudo correr bem, eu estiver lá, e eu sei que vocês estarão. Por que então, professor, estudar filosofia? Para se tornar melhor como indivíduo, para se tornar melhor como homem, como mulher, para se tornar mais justo, para se tornar mais ético. Para isso que você estuda filosofia. Lembra disso, não esquece jamais. Ao estudar a filosofia, nós jamais pensamos em fazer o bem. Lógico que a gente faz o bem. Mas a gente pensa, primeiro de tudo, fazer o certo. Porque fazendo o certo você não corre o risco de ficar preso deste lado ou deste lado, deste ou deste. Porque se você só faz o bem para essa pessoa, talvez você insatisfaça essa e vice-versa. Agora, quando você faz o certo, independente que no começo fazer o certo desagrade, incomode, e a filosofia está aí para isso mesmo, para incomodar o outro, nem que seja apenas no início. Com o tempo, as pessoas que estão à sua volta vão entender, pô, ele está certo. Eu não gostei do que ele fez, mas ele está certo. A filosofia preza pela ética, que é a conduta, é a tua conduta perante as diversas situações. Conduta esta que na maior parte das vezes não deve mudar. E preza Immanuel Kant, não faço o bem, faço o certo. Que se você fizer o certo, mesmo que você cause algum incômodo num primeiro momento, o outro indivíduo que estiver ao seu redor, ele vai entender que aquilo é o melhor a ser feito. Mas a filosofia também, ela preza pelo consenso. Professor, vocês lembram? Consenso é a comunhão de todas as opiniões. Entramos em consenso. Entramos em acordo. Amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, enfim, em algum momento que você, se você ver esse vídeo, você vai me mandar o WhatsApp e falar, professor, estive aqui conversando com meus colegas e a gente entrou num acordo que nesse momento é melhor que você não mande as aulas, porque nós já estamos muito cansados. Isso se chama consenso. Entramos num consenso e a partir deste consenso a gente decidiu. Como pode haver também. Professor, entramos no consenso que o senhor mandando as aulas aí, o senhor nos ajuda. Professor, entramos num consenso que sua aula não é das piores, mas que se a sua cachorra não latir, seu gato não miar, não correr para lá e para cá, as coisas ficam melhores. Consenso. Consenso. É a integração e a união de diversas opiniões, de diversos pensamentos que se unem para formar um novo conhecimento. Consenso. Entramos no consenso, chegamos a um conhecimento compartilhado. No senso comum, professor, não tem consenso? Lógico que tem. Mas o senso comum não tem argumento. 2 ou 3 perguntas e acabou o consenso.
ao que o Sócrates fazia com a maêutica. Vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando e obriga a pessoa a fazer uma autorreflexão. Que eu estou falando perguntando, mas é questionando, questionando, questionando. Questionamentos inteligentes. Não vamos brincar de questionamentos do meu filho com 1 ano e 5 meses. Vai questionando, questionando, questionando e fazendo a pessoa entender se ela realmente tem razão no que ela está falando ou se ela pode mudar, se ela pode melhorar aquilo que ela já falou. E daí entra num consenso. E daí chega num pensamento racional, crítico e reflexivo. É a filosofia. É a eterna busca pela sabedoria. É a eterna busca pelo conhecer, pelo aprender. E isto, na escola, no ensino médio, no primeiro ano, é a base de tudo. Você vai na escola pelo senso comum, minha mãe mandou ficar aqui. Daí o professor, um cara bem educado como eu, por que você está dormindo aí? Porque eu tô com sono. Daí o professor, às vezes, tá de boa, fala, que legal, continua dando a aula dele, faz ele pensar o que ele falou, para ver se ele melhora, ou às vezes dá um esporro nele e estraga a aula inteira. Temos que fugir do senso comum. Temos que buscar algo mais aprofundado. Algo que nos faz e faz com que o outro reflita. É a busca eterna por Sofia, a busca pela sabedoria. Então, por que estudar filosofia? Para conhecer a todo momento algo que eu não conhecia e compartilhar aquilo que eu já havia aprendido. Por que estudar filosofia? Para ser uma pessoa que tem, antes de falar qualquer coisa, a capacidade de refletir sobre o que ela escutou e devolver uma outra resposta a partir daquilo que ela escutou. Não esqueçam disso. A filosofia é como ondas do mar. Ela leva conhecimento e ela traz conhecimento. Isso é filosofia. Você me entrega conhecimento e eu te devolvo conhecimento. E uma coisa, só para terminar. Filosofia preza pelo diálogo. O que é diálogo? Diálogo é uma opinião com outra opinião que dá origem a uma nova opinião. É um conhecimento, outro conhecimento que dá origem a um novo conhecimento. Isso é diálogo. Dialética. Filosofia é a ciência da dialética. Além de ser a ciência dos porquês, ela é a ciência da dialética, que ela preza pelo encontro de duas pessoas, pelo diálogo. Pelo menos, né? Diálogo, monólogo não serve. Mas, professor, qual a diferença do diálogo e do debate? Primeiro que no debate nem sempre você conversa com o outro. Você conversa com uma plateia. Você tem a sua opinião, outra pessoa tem a sua opinião. Elas são
distoantes, às vezes contraditórias, elas se opõem e você e o outro tenta convencer a maior parte das pessoas que você está certa. Isso é debate. Na política tem muito debate. Debate. Duas, ou três, ou quatro, ou 10 pessoas tentando convencer uma plateia de quem é o melhor. Ninguém está trocando conhecimento. Não tem onda levando e trazendo conhecimento, de forma nenhuma. Mas o professor tem uma pergunta. Pergunta logo. E discussão? Discussão é a tentativa de imposição de uma ideia sobre a outra. A discussão tenta impor uma ideia sobre outra ou outras ideias. Eu tento impor a minha ideia sobre a tua ideia. Isto é discussão. Onde vence, pode mais quem chora menos. Terminamos a aula aqui. Agradeço a atenção de vocês, mas por favor, não esqueçam. Por que estudar filosofia? Porque a filosofia é a busca pela sabedoria, é a busca pelo pensamento racional, crítico e reflexivo. Tudo bem? Obrigado e um abraço. Tchau, tchau. Opa. Aí.